Beleza, pessoal? Sou o Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá Maitê. Oi. E, gente, esse barulho aí que vocês estão ouvindo também é o Jason ali, bufando, brabo, cachorro feroz. Pessoal, olha só. Sempre eu mostro pra vocês o que te faz no Jeep. Às vezes eu mostro umas pontinhas, coisinhas poucas e não mostro detalhes. E eu acabo me esquecendo de mostrar detalhes. E hoje eu já quero começar o vídeo aqui por dentro, que eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz. E talvez eu nem tenha falado pra vocês, nem tenha mostrado. Porque tanta coisa de fazendo junto que a gente acaba se perdendo. E também fica ligado aí, não foge do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha também para ajudar o canal. Esse fim de semana agora. Esse fim de semana mesmo. Hoje é quarta-feira, vocês estão assistindo o vídeo. No sábado teve um solzinho bonito. Então a gente conseguiu dar uma passeada com o Jeep. E vocês vão ter as imagens aí do nosso passeio. E uma paradinha que eu dei para mostrar a suspensão. Que é outro detalhe também que eu queria ter mostrado há muito tempo e eu acabei demorando para mostrar. Então, gente, o que eu vou mostrar para vocês aqui no Jeep agora, aqui dentro? Vocês estão vendo aqui, ó, que eu mexi na elétrica, né? Logicamente. O que eu mexi na elétrica? Olha só, pessoal. Eu coloquei tudo em pós-chave. Farol não funciona. Não funciona limpador de para-brisa. Ó, eu botei o painelzinho no lugar. Como vocês viram eu fazendo aquela vez, que é para Fueltech, só não tem nada aqui ainda. Que eu vou ter que mostrar esse detalhe para vocês também hoje. Esse Jeep tem uma... Eu acho que tem que chamar um exorcista para ele, mas eu vou deixar quieto. Ele tem ali uma interferência monstruosa que eu vou ter que mostrar para vocês. Talvez vocês já viram. Ou nunca viram, não sei. E quem já viu isso que vai acontecer depois ali, comenta, porque é bizarro. Eu comentei com vários e ninguém sabe de nada. A gente vai chamar o Arquivo X para estudar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ligar ele. Vou deixar ligado. E vou lá no motor agora mostrar pra vocês o que acontece. Olha só, pessoal. Estou abrindo o capô. Estou com o meu multímetro. Vamos fazer o seguinte. Tá meio apertado aqui. Mas eu vou ligar ele longe pra mostrar pra vocês. Ó. Vou colocar aqui 20 volts, tá? 00. E agora eu quero ver se a minha bateria tá carregando, né? Porque até hoje eu não consegui ver isso. E agora eu vou mostrar pra vocês. A Maitê vai me seguindo. Opa! Olha só! Que loucura, meu Deus! Jesus! É você, Satanás. Para o multímetro. Parou. Vamos lá. Vamos indo. Opa! De novo? Como é que eu vou medir isso, meu Deus? Eu não posso chegar perto do Jeep. Olha só, gente. Olha só. Olha aí. Gente, não tem multímetro que funcione aqui nesse Jeep. E quanto mais próximo a gente chega, pior fica. Olha só. Olha a oscilação. Eu não estou fazendo nada. Posso separar. Ó. Separei positivo do negativo. Não tem, gente. E detalhe, esse aqui é o meu segundo multímetro. Eu já usei um e eu estraguei ele. Vocês acreditem. Esse aqui é o meu novo. Vou desligar ele aqui agora, ó. Ainda tá meio pirado ainda. Parou. Ó, igual ele dá umas osciladas. Ó, vou desligar ele. Vou mostrar pra vocês o outro multímetro. Mesma marca, igual. Eu acabei com ele, gente. Ó, mesma coisa. O que eu estraguei nele, na verdade? O que estragou nele? Ele perdeu referência. 12 volts para ele entende que é 9. Mas a mesma coisa, gente. Ó, aquele tá mais resistente um pouco. Ó. Até tá resistente demais. Ó. Ixi, pirou. Até a bateria piscou. Olha lá. Sem comentário. Gente, se vocês já viram isso alguma vez, aí vocês vão dizer pra mim, não, isso é o alternador que tá fazendo essa... Não, gente. Eu desliguei o alternador. Eu tirei a correia do alternador. Mesmo problema. Eu acredito que é o distribuidor que está gerando essa indução,
sei lá que diabo é isso, que tá largando essa interferência. Então, gente, eu falei para vocês um tempo atrás que eu queria colocar o iBand Nano, que é a sonda lambda que faz a leitura de mistura. E aquilo é um circuito eletrônico que faz uma leitura. Vocês acham que eu vou ter precisão com isso aí, gerando essa interferência? Não vou ter precisão, ainda vou estragar ainda o iBand ainda. Não quero nem correr o risco. A iBand só vou conseguir colocar depois de tirar esse sistema distribuidor. Então, se vocês já viram isso, essa anomalia, comente aí que vocês vão ajudar a gente, porque eu nunca vi e para todos que eu mostrei, ninguém nunca viu. Agora deixa eu voltar pro vídeo normal. Olha só, pessoal, tudo pós-chave. Limpador de para-brisa, farolete. Esse aqui eu não liguei ainda, não sei o que eu vou colocar nele. A única coisa que não tá pós-chave é buzina. Buzina, eu tô aqui parado no Jeep, aqui, quase dormindo, sentado, e vem vindo um aqui, vai bater em nós, buzina. E também tem lá dentro do capô uma buzina que o nosso amigo inscrito no canal, o Marco, ele deu pra nós, que é uma Uga Uga. O que eu fiz, gente? Olha só. Eu botei esse botãozinho, ele tem duas posições, ó. Pra baixo é essa que vocês ouviram, e pra cima, a Uga Uga. Então eu uso o mesmo relé para as duas buzinas, beleza? Aqui vocês entenderam o que eu fiz, né? A alavanquinha do pisca é a mesma ainda que já estava nele, não é a que eu queria, mas por enquanto vai ficar ela. Depois eu quero colocar uma melhor. Lá no cantinho, lá, ó, aproveitar que a Maite teve aqui, ó, eu passei aqui, tinha um relógio de pressão de óleo. O meu relógio de pressão de óleo, o tubo não vedou em cima do relógio, ele está com defeito e ele não conseguiu vedar o tubo. Aí eu não vou brigar com aquilo ali, porque eu sei que de pressão de óleo o Jeep tá top. Então eu botei a temperatura aqui, tirei daqui de baixo, e aqui de baixo eu tinha essa luzinha aqui, que é um estilo meio militar, botei uma alavanquinha nela, ela liga, sem tá com a chave ligada. Então, resumindo, essa aqui também não passa pelo pós-chave. Nem ela, nem a tomada 12 volts, ou o isqueiro, sei lá eu. Tomada 12 volts. Aqui está sendo usado como tomada. E o resto, gente, tá, ó, luzinha de cortesia, aqui eu consigo mexer nela. O resto tá tudo pós-chave. E agora aqui, para vocês terem noção, ó, vou ligar a chave até no modo... Aqui, liguei a chave. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aproveitar, ó, tá em ponto morto. Vou debriar aqui. Vou ligar ele para vocês ouvirem um arranque. Esse Jeep tá um terror, gente. Com esse arranque, tá um monstro. E a temperatura dele, vocês vão ver que tá lá, tá baixíssima. Nem mexeu o ponteiro. Chega a letra, quando ele tá frio, ele fica bem baixo a lenta. Aí às vezes começa a piscar a luzinha do alternador. Mas depois que ele subir para uns 5.500 aqui, ele não fica piscando mais. Mas aí, gente, ó, farol, sinaleira, acendeu a luzinha, sinaleira, farol, luz baixa e alta, tudo funcionando. Resumindo, farol tá aqui, funcionando, limpador de para-brisa, não é o melhor limpador do mundo, mas funciona. Até me perguntaram, gente, que limpador está sendo usado aqui, o que fizeram aqui. Ó, foi uma adaptação forte. Não fui eu quem fiz, tá, gente? Já tava assim. Ó. Não tá no melhor enquadramento possível, porque ele podia ter um melhor aproveitamento. No futuro, provavelmente, eu vou chegar nisso aí também. O motor tem uma carcaça metálica. Não sei que motor é esse aqui. Parece ser de Brasília, ou coisa parecida. Mas não sei, gente. Não vou nem chutar, porque esse eu não sei mesmo. De longe. Ele podia vir até aqui, né, gente? Depois eu vou mexer nele. Tem tanta coisa para mexer nesse Jeep aqui que, olha, não há tempo que chegue. Mas a gente tem que ir devagarinho. E o farolete aqui no meio, ó. Outra coisa, gente. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Luz de ré. Sinaleira. Pisca funcionando. Freio. Olha só, pessoal, outra coisa aqui, ó.
Essa aí é da parte da elétrica, que está funcionando tudo direitinho. Ok. Tudo funciona. Não tem mais aquela fiozarama pendurada, como vocês viram, né? E olha só aqui, gente. Eu tô com a alavanca da DAP Brasil e fiz uma manopla para ela. Lembrando, a manopla a DAP Brasil tem para vender também lá. Tem tanto da alavanca de marchas e as alavancas de reduzida e tração. No caso, eu quis fazer uma. Eu fiz uma diferente um pouco. Eu fiz uma que ela tem 10 centímetros a mais de altura. Vocês podem ver que ela está mais alta aqui. Ó. Ficou muito bom. Eu não vou mostrar imagens do processo de fabricação dessa manopla agora no vídeo, mas a gente vai fazer o seguinte. O vídeo da usinagem completa da manopla, aqui para a alavanca da DAP Brasil, a gente vai colocar na próxima sexta-feira no ar. Bem demoradinho o vídeo, mas quem gosta de usinagem vai curtir. E aqui foi feito sem muita frescura, sem nada de... E a manopla ficou perfeita, gente. Ficou perfeita mesmo. Ficou muito boa. Particularmente eu, Ezequiel, gostei muito. Fiz até o recartilhado aqui baseado na original que estava aqui. Que na verdade todas têm um recartilhado. Aqui é mais embaixo, aqui é embaixo também. E essa aqui eu fiz em cima igual era... Não segui exatamente a original que estava aqui, porque a original não era muito confortável. Ela tinha um canto muito vivo aqui. A gente largava a mão assim, ele meio que não era agradável. Então vocês fiquem atentos aí, que na próxima sexta-feira, às 20 horas, vai estar lá esse vídeo completo. Se prepare, gente. Senta na frente da TV, bota o smartphone, calça o smartphone, se for assistindo no smartphone. Fica bem confortável, que o vídeo é longo. Já estou avisando vocês. Vai ser sem corte nenhum, gente. Talvez eu vou cortar se eu tropiquei e cair no chão. Não vou mostrar pra vocês que eu caí no chão, né? Não, eu vou mostrar assim. Se eu cair no chão, vocês vão ver também. E aqui, gente, também eu não mostrei pra vocês. Eu consegui uma coifa que serviu muito bem pra nós aqui. Claro, ela não tá encaixada aqui ainda, porque eu não prendi nada, não ajeitei o tapete. Mas resumindo, parece ser de retroescavadeira. Não tenho certeza, porque aonde eu comprei eles não tinham, por incrível que pareça, eles vendem só isso e não tinham relatório de que equipamento que usava isso aqui. Pode ser trator, a princípio é equipamento agrícola, máquinas, é desse tipo de coisa. Serviu muito bem para nós, claro, ela não está encaixada no fundo ainda, não tem tapete, não tem nada, mas ela articula legal, achei bem interessante. Ali deu para usar os originais, então ali fechou todas. Ó pessoal, agora vamos dar mais ênfase aqui no barulho do arranque, ó. Que eu mostrei pra vocês no final da história e não mostrei direito, né? De novo, né? Ó. Vamos de novo. É que virada, gente. É uma virada monstra. Vocês estão vendo que a virada dele ela é bem constante. É uma virada firme. Particularmente eu gostei muito desse arranque. Então, pessoal, vocês vão ficar agora com um trechinho das imagens do nosso passeio e dos detalhes da suspensão que eu vou mostrar para vocês. É um detalhe que eu queria ter mostrado para vocês antes, só que não teve oportunidade. Acompanhe aí, que já a gente está de volta aqui. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo que o Jeep está em cima de um toco, que deve ter mais ou menos 1,5 metro, e a suspensão dianteira, se vocês olharem em paralelo com o chassi, ela continua reta. Vocês estão vendo isso? Pois então, gente, aqui vem aquele detalhe que não precisa de barra estabilizadora. Porque com esse tipo de braço que a gente fez aqui, com bucha dupla, o que acontece? Ele restringe aquela troca. Ah, para trilha não seria o ideal. Concordo com vocês quem vai dizer isso. Mas para que vai ser mais um trânsito urbano e trilhas leves, no nosso caso, perfeito. Mas compensação, quem vai dar todo o gás máximo que dá, que tiver disposição no limite, é a traseira. Ou seja, a gente cuida da dianteira e a traseira se vira. E vocês olham como é que está aqui a traseira. Aqui a gente subiu em 4x2. Não foi em 4x4. Dizer, mas subiu em 4x4, está na grama molhada. Não, 4x2. Agora que eu alterei na seletora aqui para 4x4. Mas a gente subiu em 4x2. Vocês estão vendo que o eixo dianteiro está bem no paralelo, mal ele tem uma inclinaçãozinha. E a traseira aqui, ela deu tudo que dá. E no outro lado ali da suspensão, ainda faltam uns 4 centímetros para bater o batente no final de curso. A gente vai olhar de perto aqui que a mola está solta, quase consigo tirá-la com a mão.
a mola solta. Claro, esse problema aqui continua porque eu não alterei a mola e não alterei o amortecedor é o mesmo. Se eu reduzir o amortecedor uns 4 centímetros, ela não vai ficar frouxa assim, tá, gente? Mas ela não sai daqui, ó. Não tem como sair daqui, nem lá de baixo. Então não seria necessariamente um problema. Eu posso também colocar aquelas cintas limitadoras, também. Estou estudando essa possibilidade, mas ainda não, a gente não chegou lá. Que a gente recém está começando a andar nele, né? E o outro lado aqui vocês vão ver, ó. Olha o pneu engolido. Olha aí. E ainda falta ainda para o batente. Aqui tem espaço de sobra na lataria. Com a mudada de offset que a gente fez, não tem perigo, não vai pegar lá. E aqui tá um dedo para raspar, ó. Mas aqui vai dar problema depois. Então eu vou ter que pegar e abrir um pouquinho mais. Quando eu botei os pneus 35, eu notei que isso poderia acontecer. Porque o esterçamento total da suspensão, a traseira nossa, é livre. A traseira do Jeep aqui é livre. Ela articula bem articulado. Vocês ficam espertos aí, se inscrevam no canal, ativa o sininho para não perder os vídeos novos. E se curtir, já aproveita já e compartilha com os amigos, para o canal poder evoluir e crescer. Ó pessoal, eu vou descer ele daqui agora, que eu quero mostrar ali no compartimento do motor, que até o inscrito Marcos Diniz perguntou como o nosso Jeep era fixado o farol. E eu vou mostrar para vocês agora ali. Só vou tirar ele daqui e a gente já vai mostrar. Olha aí nosso motor. Olha só, pessoal. Lembrando, ó, isso aqui tudo vai passar ainda por uma melhorias depois, mas agora não veio o caso. Ele perguntou, como é que fixa o teu farol? O teu farol tá sem o bojo, a carcaça. Gente, ó, essa frente é de fibra. Eu não tenho muito conhecimento de como é o original do Willys, que eu sei que ele tem um copo aqui atrás. Aqui já tá com lâmpada de LED. Mas assim, ó, resumindo, parece estar meio gambiarra aqui. Tem parafuso floxo aqui, ó. A regulagem dele, só Deus sabe onde é que tá. Mas resumindo, esse aqui tá regulado pelo menos. Quem montou alinhadinho. E olha só, aqui tem uma borda de fibra, que faz parte da frente. Carcaça do farol, tem uma sobrecarcaça aqui, ó, que cortaram. Podiam ter pintado, pelo menos de pretinho, mas não. Mas funciona, gente. Tá funcionando assim. O outro lado tá igual. Então tá aí, gente. Nosso Jeep tá andando. E a gente agora vai continuar num passeio. E a gente vai filmar um pouquinho para vocês. Aqui pela orla do Guaíba. E vocês acompanham aí. Que daqui a pouco a gente conversa de novo. Vamos passear agora então? Quer carona, moça? Aqui a gente está em reduzida, tá, gente? A gente está com a tração ligada e reduzida. E vamos arrancar aqui em primeira, vamos bater as marchas pra ver.
Vocês viram aí detalhezinhos da suspensão, que era uma coisinha importante. Ficou legal, aparentemente, ficou top e muito confortável o Jeep ficou. Que isso aí é o mais importante. Pode comentar aí. Quem não se inscreveu no canal aí, se inscreve no canal para ajudar. Ativa o sininho. Compartilhe os vídeos para ajudar o canal. Em breve agora, gente, fique esperto aí. Já vou dar um spoiler aqui para vocês. O próximo passo agora eu quero fazer um suporte de step, que o Jeep está sem step. Um suporte de step articulável na traseira dele. A ideia é fazer central, o pneu central. E fazer articulável, que eu possa usar tampa, digamos, daquele baita bagageiro do Jeep. Mas tem que ser funcional. Se tem uma tampa, tem que abrir, né, gente? Vamos concordar, né? Então a gente quer fazer um porta-step do zero com materiais que eu tenho aqui. Não vou comprar nada. Minha sucata vai virar o porta-step. E vocês vão ver como vai ficar. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.